Olá, você que está conosco, é o Projeto Eureka no ar, trazendo língua estrangeira moderna. Hoje a prioridade é falar sobre espanhol. A professora Ana apresentará um momento interessantíssimo, não só para você que pensa em fazer a inscrição e optar pela língua estrangeira moderna espanhol, mas também para nós todos que compreendemos a semelhança dos nossos idiomas. O francês, o italiano, o espanhol, a língua portuguesa e o romeno. Sim, olha, curiosamente, nós somos a última flor do laço, a língua portuguesa. E é mais fácil, de acordo com a raiz do nosso idioma, que é semelhante à raiz espanhola também, aprender o romeno do que, por exemplo, o inglês. Isso é uma verdade. Claro que, na prática, isso não se traduz. Por que não se traduz? Porque cá para nós, dificilmente alguém sairá por aí dizendo eu sei falar romeno, a não ser que você tenha algo específico. Já falar inglês, não. É uma língua conceitual de forma universalizante. Isso é bem claro. Mas o espanhol, para nós, dá uma predominância grande nele, uma vez que nosso continente é cercado por países que falam, que tipificam a língua espanhola. E nós somos o único reduto de língua portuguesa. Então, ao nascermos juntos, ao nascermos do laço, aquela península italiana, a semelhança entre as nossas línguas é muito grande. Entender o espanhol vale a pena para contextualizar a própria compreensão do idioma nascente da língua portuguesa. E aí vamos a um outro detalhe. Ao conhecer espanhol, você poderá ter o privilégio também, por exemplo, de ler Dom Quixote, através do original de Miguel de Cervantes. Isso é preciosíssimo. Num encontro oportuno, trataremos da reforma em língua portuguesa, que também já ocorreu em tantos outros idiomas, a exemplo do espanhol, porque o espanhol da Espanha não é igual ao espanhol que se fala no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Há uma variante nesse sentido. Bom trabalho com a professora Ana, bom encontro em língua espanhola. Olá, tudo bem? Você deve estar lembrado que na nossa outra aula a gente trabalhou os artigos. Você deve ter revisado, deve ter estudado aí durante esse período e agora nós vamos trabalhar eufonia. Vamos puxar um pouquinho lá do português como a gente fez na nossa outra aula? Se eu falar assim para você, eu vi ela, eu amo ela, fica agradável de ouvir isso? Amo ela, vi ela, é meio estranho, não é? Então, a gente faz uma modificação para não ter esse som ruim. O nome desse som ruim aí é cacofonia. Caco vem de mal, fonia, som. No espanhol, nós também temos esse probleminha de mau som. E no espanhol é chamado de eufonia. Mas o que o espanhol faz? Já corrige. O que ele faz? Trabalha com o eu, que é bom, e fonia, que é som. Então, eles vão direto para o bom som. Então, é a mesma questão da nossa cacofonia, só que nós vamos trabalhar com eufonia. A eufonia, ela trabalha com questões gramaticais. Nós temos 3 regrinhas de eufonia. Uma relacionada com o artigo feminino, que é o nosso assunto da aula passada, e 2 relacionadas com conjunções. 2 regrinhas relacionadas com a conjunção. Uma a conjunção Y e a outra a conjunção O. Conjunção Y substitui o nosso E do português e a conjunção O nosso O. Vamos por partes, então, começando com a regrinha do artigo feminino. Se eu disser assim para você, la agua es buena, isso é agradável de ouvir? Da maneira que eu falei para você, sim. Você deve ter pensado, puxa, não tem problema nenhum, la água. Mas no nosso dia a dia, a gente falaria lágua ou lágua? A gente acabaria unindo o lá com o a, do água, e falaria lágua, uma única palavra. Para que isso não aconteça, a gente vai mudar esse lá, esse artigo feminino, para il. Então, ficaria el agua es buena. Aí você vai dizer assim, mas sempre eu faço isso? Sempre que uma palavra começar com a, eu faço isso? Não, nós temos aí que respeitar algumas questões. Quais são as questões que eu tenho que respeitar? Água, eu vou usar água de exemplo. Água é um substantivo. Então, primeira coisa, a palavra tem que ser um substantivo. Água é feminino ou masculina? Se você reparar, é uma palavra feminina, porque a gente fala água es buena. Então, eu tenho a palavra buena que faz a concordância. Então, é uma palavra feminina.
olha lá, duas questões que eu já tenho. Substantivo feminino, água, singular ou plural? Singular, muito bem. Então, quando você tiver um substantivo feminino singular, e o detalhe muito importante, essa primeira sílaba da palavra, ela tem que ser um A ou um HA tônico. Então, ó, nós vamos ter um substantivo feminino singular começado com A ou HA tônico. Me diz, ou pensa aí, qual é a sílaba tônica de água? Muito bem, é o água. Vou te dar outra palavra, hambre. Hambre é fome. Isso, muito bem. É a sílaba tônica. Hambre. Outra palavra, ada. O A é a sílaba tônica. Então, em comum, todas elas são substantivos começados com A ou H tônico, feminino e que estão no singular. Todas essas palavras vão usar o artigo el. Então, vai ser ada, hambre, água. E o resto da concordância fica igual como se fosse feminino. Helada es buena. La água es saludable. Então, a concordância, o é buena, sempre no feminino com essas palavras. Aí, e se eu quiser passar para o plural essas frases? Vamos pegar aquela frase que a gente estava usando? La água es buena. Eu vou passar para o plural. Primeiro, eu tinha problema de eufonia, então ficou água. Agora quero passar para o plural. Eu posso dizer las aguas son buenas? Posso sim. Você deve reparar aí que a gente tem um S intercalando o A do lá e o A do água, né? Então tem esse S que não deixa com que os dois As fiquem juntos. Então, no plural, você vai ter las aguas son buenas. Então, vamos dar uma resumida aí na nossa regrinha. Primeiro lugar, quando eu tiver um substantivo começado com A, o H tônico, feminino singular, na frente dele eu vou usar o artigo el. Muito bem. Se esse substantivo estiver no plural, eu uso las. Eu uso o artigo plural. Viu como não é difícil? Mas nós temos duas exceçõezinhas aí que eu vou ter que chamar a atenção de você. A primeira exceção é quando você tem nomes de mulheres. Por mais que o nome comece com A ou H